Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma transmissão oficial aqui pelo Instituto em Prática. Eu sou Paulo Rezende, fundador do Instituto em Prática, professor no Instituto em Prática, ao lado de outros grandes professores. Estou nessa linha de frente da assessoria já há 13 anos. Já passei pelo primeiro grau, estou no segundo grau. E desde 2022 eu venho contribuindo aí para ajudar outros bacharéis em direitos, bacharel em direito, para conseguir também a nomeação na assessoria, que a maioria de vocês já sabe que é um cargo de livre nomeação e exoneração na maioria dos tribunais. Então, essa informação é muito importante para que vocês possam seguir aqui, entendendo mais sobre as regras do jogo, né? E eu preparei essa previsão, né? Eu chamei de previsão para ingresso na assessoria de juiz em 2026 e eu fiz essa análise bem abrangente, né? E o que que motivou a gente a fazer essa análise abrangente, né? É para entender de fato assim, pô, o que que os juízes buscaram nos últimos 2 anos e o que que veio mudando nesses últimos 2 anos que a gente pode já projetar para 2026. Então, são informações muito relevantes aqui para essa transmissão hoje, beleza? E o que que a gente vai passar muito aqui, né? A gente vai fazer um panorama geral aqui sobre concursos da magistratura. Por quê? Porque sempre que eu falo, né, de concurso da magistratura, onde tem juiz, tem assessor. Então, sempre tenha isso na sua cabeça. Onde tem juiz, tem assessor. Então, sempre que você se deparar com um concurso para juiz, saiba que precisará de assessoria, ok? Precisará de assessoria. Então, por isso que a gente vai falar muito sobre essa questão dos concursos da magistratura aqui hoje também. Tá bom? Seguindo aqui, pessoal, como é que estão os panoramas, né? A gente já entrar de fato aqui no panorama dos concursos públicos. Como é que está esse panorama de 2025, 2026, né? Quando a gente tem ali conclusão de concurso da magistratura, a gente sempre vai pensar em novas vagas nos gabinetes, né? Os juízes recém-possados ali, eles vão precisar formar suas equipes. Muito embora alguns lugares já tenham juízes substituto, os juízes novos que vão assumir vão aproveitar aquele pessoal, muitos deles vão formar novas assessorias, muitos deles vão precisar de fazer seleções, trazer gente para trabalhar com eles. Então, por isso que a gente vai passar por essa parte aqui dos concursos da magistratura, porque é muito importante que você tenha essa noção, principalmente se está no seu estado ou não, né? Então, dos concursos que a gente tem aqui hoje em andamento, né? Nós temos o grande concurso, né, do Brasil, Tribunal de Justiça de São Paulo, 220 vagas para magistratura, pessoal. Olha para vocês aí, a previsão de conclusão dele é 2026. São Paulo, atualmente, é necessário, né? Deixa eu colocar aqui um caixinha. São Paulo é necessário ser dos quadros para ser do quadro de servidores para ser nomeado assessor. O que acontece? Com a grande expansão do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a ascensão e com a nomeação de mais de 220, a notícia de bastidor que temos é que em 2026 São Paulo vai fazer igual o RJ e ser por livre nomeação no primeiro e segundo grau. E segundo grau, ok? Primeiro e segundo grau. E por que que isso vai acontecer, Paulo? Porque nós temos 200 novos, mais de 200 novos magistrados que vão tomar posse e o que se cogita nos bastidores é que não tenha pessoal preparado para assumir todas essas vagas de assessoria que vai ser demandado. Então, para que eles possam ter pessoas, ter processos ali para ter boas pessoas dentro do TJSP, a previsão então é que em 2026 São Paulo também seja mais um dos tribunais, assim como aconteceu com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim como aconteceu com o Tribunal de Justiça da Bahia, que era preciso ser servidor do quadro e atualmente não precisa mais. São Paulo é a aposta para 2026 para não precisar mais ser dos quadros de assessores. Então, se a gente tiver essa avalanche de oportunidades,
você precisa o quê? Já está pronto. E eu falo isso de São Paulo, mas para todos os outros tribunais. Muitos de vocês que estão assistindo aqui, talvez ainda não começou nenhum tipo de preparação. Não começou a entender sobre os atos, não entende sobre os ritos processuais, não entende ali sobre a diferença de competência, né? O que que julga numa vara criminal de reclusão, o que que jura numa vara criminal de detenção, o que que julga no juizado da fazenda, que não julga no juizado da fazenda. Enfim, tudo isso precisa já ser adiantado, por quê? Porque como eu venho falando nos últimos 4 anos, a sua preparação precisa anteceder a oportunidade. Não pode esperar de jeito nenhum para começar a se preparar quando começar a surgir um monte de vaga aí na sua frente. Então, aqui, ó, se a gente botar, sei lá, o número mínimo, né? Vamos botar aqui 2 assessores lá no TJSP por juiz, a gente já vai ter mais de 400 vagas, né, para assessoria. Beleza? Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dois lugares que pagam muito bem em questão de salário mesmo, né? Dentro dos tribunais no Brasil. Nós já temos aí, né, 15 vagas mais cadastro reservas. E hoje, lá no Mato Grosso, né, são 4 assessores. 4 assessores. Então, nós temos aí ó, muitas vagas que serão também preenchidas em 2026. Então, para quem é dessa região, ou para quem já tem a disponibilidade de mudança, ou para quem vai acompanhar as vagas ali de teletrabalho, Mato Grosso do Sul também tem essa conclusão em 2026 e nós teremos várias oportunidades, várias seleções. Nós temos alunos, e aí eu acho que todo mundo já conhece a Luísa, ela está até fixada lá no nosso Instagram, que ela era da Bahia, fez uma seleção no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, e mudou com a família. Foi para lá, foi trabalhar no Mato Grosso e hoje é muito feliz na comarca que ela tá. Então, o que que eu estou mostrando aqui para você? Previsão de concurso que vai concluir em 2026, nós teremos seleções e você vai ter oportunidade de trabalhar nesses tribunais. Perfeito? Combinado? Qual a média de remuneração, né? Vou seguir os passos dela. Hoje no Mato Grosso, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós temos uma média aí acima de R$ 9.000, tá bom? Salários acima de R$ 9.000, com todos os benefícios, o salário ele pode ultrapassar R$ 12.000. E a gente fala de auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, vários auxílios ali que agregam ao seu vencimento. Então, são dois lugares ótimos aí para você trabalhar também no Brasil, né? E aí, vamos seguindo aqui, porque qual que é a previsão de edital também para 2026? Nós temos concursos em andamento, mas nós temos editais. Editais para 2026, pessoal, é muita coisa, tá bom? É muita coisa. Olha só aqui para você ver. Nós temos o Tribunal de Justiça da Bahia, que atualmente, né, vou até colocar aqui para quem não se situou, né? No TJ da Bahia foram criados, né, mais de 500 cargos esse ano, ok? Mais de 500 cargos esse ano. E ainda está sendo, e ainda está sendo, estão sendo feitas as nomeações, nem foram feitas todas, estão sendo feitas as nomeações. Com mais 100 vagas previstas ali para 2026, nós teremos aí pelo menos mais 300 vagas para assessoria no TJ da Bahia. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia vem forte aí, tanto nesse ano, com a criação de mais um assessor, né, para os juízes ali de instância final, como para 2026. Então, galera que é do Tribunal de Justiça da Bahia tem que se preparar, tem que começar forte agora, porque também teremos isso, né? Ah, atualmente no TJ, tem uma pergunta aqui da Adriana, falando, atualmente no TJGO existe porcentagens destinadas a efetivo? Não, TJGO hoje 100% comissionado. Isso não quer dizer que se você for efetivo, você não pode ser nomeado. Pode ser nomeado sim. E temos várias pessoas que já são servidores, escreventes, analistas que estão dentro de gabinetes. O que não é uma imposição de, ó, precisa ser do quadro para ser nomeado. Não. O juiz ele pode nomear quem ele quiser, seja do quadro ou fora do quadro. Perfeito? Outro ponto muito importante, né, pessoal? Tribunal de Justiça do Pará, né? Quem está acompanhando os bastidores, o Tribunal de Justiça do Pará recentemente criou o banco, né, de cadastro ali para nomeação. Então, nós temos já esse movimento também, eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, que é dos bancos de cadastro, né? Uma previsão para 2026 aí bem forte também nessa pegada. O Tribunal de Justiça do Pará também
30 vagas mais cadastro reserva. Minas Gerais, nós já temos a banca definida, né? Com o Suplan, só que não temos ainda o número de vagas. Então, o número de vagas ainda vai ser definido. TJDFT a gente não vai falar sobre ele, por quê? Porque no TJDFT precisa ser do quadro de servidores, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Não há previsão para que isso saia dessa previsão de ser do quadro. Então, TJDFT a gente nem vai falar. TJGO, que também é outro tribunal que mais remunera bem no Brasil. E eu falo isso por quê? Porque eu sou do TJGO. Hoje, no primeiro grau do TJGO, quem ganha menos está ganhando acima de 8 mil líquido, ok? No primeiro grau. Sendo que nós temos o DAI 3 e DAI 5, né, que são nomenclaturas de cargo. DAI 3 está ganhando acima de 8 mil e DAI 5 está ganhando acima de 10, ok? No primeiro grau. Se você vai para o segundo grau, isso aí já pula lá para 17 mil reais, quem ganha menos, ok? Então, tribunal excelente para trabalhar, muitas oportunidades, muitas seleções. É um tribunal que divulga, né, as vagas. Nós temos ali tanto a questão do site do TJGO quanto o Instagram do TJGO divulgando as vagas. E nós tivemos, né, recentemente um concurso com 52 vagas. O pessoal foi nomeado agora esse ano 2025. E para 2026 terá outro concurso com 52 vagas também. E informação muito importante, muito relevante, né? Aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, TJGO, são 4 assessores. Se a gente fala ali de 52 vagas, teremos mais de 200 vagas em 2026, ok? Teremos mais de 200 vagas aí em 2026 para todo mundo que busca aí talvez o TJGO. E eu quero deixar sempre muito claro, se você não é do TJ, não é aqui de Goiás, ou não é do Mato Grosso, ou não é da Bahia, você tem que se preparar porque o modelo híbrido está cada vez sedimentando mais. Ou seja, o juiz, ele busca qualidade. Se a pessoa talvez não puder trabalhar presencialmente, ele vai optar pelo regime de teletrabalho. 30% do gabinete já definiu o CNJ, já tem resolução nesse sentido, pode ser em trabalho remoto. Então, é uma realidade que foi estabelecida esse ano e que vai continuar para o ano que vem, ok? Vai continuar para o ano que vem. Então, se você é do Rio Grande do Sul, quer trabalhar em Goiás, fica muito atento. Você tem duas possibilidades: ou você muda ou você faz o trabalho remoto. Então, esteja também muito atento, muito atenta a essa questão, perfeito? Deixa eu ver aqui, pergunta: o banco de cadastro ainda serve para quem não tem uma AB ativa como no Pará? Ó, isso aqui é um ponto relevante, pessoal. A assessoria e OAB não se casa. Se você hoje tem OAB e quer assessoria, se você for nomeado, você vai precisar de suspender sua OAB. Por quê? Porque é incompatível. A própria lei federal que rege a advocacia já estabelece que a advocacia e o trabalho interno dentro de tribunais é incompatível. Então, enquanto você estiver ali dentro de algum trabalho, dentro do judiciário, seja assessoria, seja residência, seja estágio, você não pode ter a sua OAB ativa, ok? Então, assessoria e OAB não anda junto, né? Eu recomendaria já pedir a suspensão da OAB? Não, eu não recomendo já pedir a suspensão da OAB, porque a gente tem que entender que você precisa de grana para viver, você precisa de pagar boleto, né? Então, se você pode se preparar, continuar em paralelo advogando, até você de fato avançar numa seleção. O processo de suspensão de uma carteira da OAB é muito rápido. É muito rápido, é coisa de bater no sistema ali, você já tem uma OAB suspensa. Então, eu não recomendo fazer isso agora, a não ser que você possa, né? A gente vai falar um pouco mais à frente aqui sobre a residência jurídica, sobre estágio de pós. Nem todo mundo pode parar para fazer um estágio voluntário. Então, se você tiver grana para sustentar isso, aí sim, tudo bem. Mas se não, continua na advocacia e segue ali a sua preparação. Temos também o Tribunal de Justiça do Paraná, banca já definida, né? 8 vagas ali, mais cadastro reserva. Paraná também, que também tem vaga demais. Quem acompanha, né, principalmente ali o assessores.jus, sabe disso, que a gente tem muita vaga no Paraná. Paraná, ele não remunera, assim, aquela beleza do mundo, mas a gente tem salários ali de 6 mil reais, superando, chegando a quase 8 ali, com todas as gratificações. O que também já é um salário excelente, né? Principalmente se a gente pega a galera da OAB que está começando, ou até mesmo quem quer fazer transição de carreira. A advocacia, ela, querendo ou não, ela chegou naquele ponto em que nós temos muitos advogados, e muitos para entrarem, né, no jogo, eles estão abaixando o preço. Então vira o que a gente chama de leilão.
Então, se você fala hoje aí de ganhar 6, 7, 8 mil líquidos por mês, para quem está na advocacia, isso não é fácil. Então, muita gente está querendo fazer essa transição de carreira da advocacia para a assessoria. Inclusive, se for seu caso, manda aí, é meu caso, aqui no chat, tá bom? Então, o Tribunal de Justiça do Paraná também. Tribunal TRF2 também está aqui, mas a gente não se importa tanto assim, né, com essa vaga de cadastros, né, de federais, é o que o Júnior falou que é meu caso. O nosso foco sempre vai ser mais Tribunal de Justiça estaduais e não os federais, né? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Comissão já designada, 50 cargos vagos. A gente pode esperar que seja 50? Talvez não, pode ser menos. Mas no Rio de Janeiro também teremos concurso. Ó, se a gente fala em 50 cargos aqui, nós temos pelo menos 100 vagas. Então, também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, teremos aí pelo menos 100 vagas no ano que vem, se eles vierem com um concurso aí para 50 cargos que estão vagos, né? Tribunal de Justiça do Amapá também, regulamento aprovado, 14 vagas com estudo para 20. Também um tribunal com livre nomeação. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também, já temos uma regulamentação publicada, 30 vagas para magistratura, mais cadastro reserva. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também é um tribunal excelente para trabalhar. Temos diversos alunos, né, lá do Rio Grande do Sul, inclusive muitos alunos do Rio Grande do Sul que trabalhavam aqui no Tribunal de Justiça de Goiás nesse ano, no núcleo de aceleração de julgamento, né, de primeiro grau, no NAGE. Foi uma coisa bem legal, muito bacana, que muita gente foi nomeado aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, através, né, desse trabalho remoto aí, que é uma realidade já, né? E aí, de concurso também previsto para 2026, nós temos o quê, né? Tribunal de Justiça da Paraíba, Paraíba que recentemente, né, não sei se vocês acompanharam, mas foi criado um banco de cadastro para preencher 150 vagas, né? 150 vagas de assessoria no Tribunal de Justiça da Paraíba. Então, Paraíba também um tribunal ali que não tem a melhor remuneração do Brasil, mas que está vindo com muitas vagas para veio para 2025 e também vai seguir aí para 2026 com o concurso da magistratura. Perfeito? Tribunal de Justiça do Alagoas também está previsto, né, na lei orçamentária, os dois aqui, e também vai definir o número de vagas, mas é um concurso previsto para 2026, então a gente já pode estar atento aí, principalmente quem são desses estados, ficar atento porque teremos concurso e onde tem juiz precisa de assessor. Acre também, regulamento publicado, 49 cargos vagos, né? A gente precisa entender como é que vai vir esse concurso. E existem, pessoal, estados em que não consegue suprir demanda. Por exemplo, principalmente estados com comarcas mais afastadas. O juiz ele não tem ali dentro da comarca dele pessoas capacitadas para assessorá-lo. Então, por isso que, principalmente nessas comarcas mais afastadas, o juiz ele aceita muito o trabalho remoto, porque se ele está numa cidade um pouco mais afastada, com poucos habitantes, ele não consegue, talvez, ter uma pessoa ali que vai entender de todo o sistema, né, do gabinete para trabalhar com ele. Então, por isso que a gente vê vaga aí no trabalho remoto, principalmente nessas comarcas mais afastadas. Então, por isso que é muito interessante vocês ficarem atentos a isso nesses estados mais amplos, com comarcas mais afastadas, porque também vão precisar de assessoria, e neste caso serão assessoria em regime de teletrabalho, né? Ó, saber se são para estágio de pós-graduação, entrevista e o certificado de curso de formação, oportunidade para ser lotado em gabinete, com toda certeza. E, assim, não sei se mudou, mas tanto estágio de pós quanto residência, todos seriam lotados em gabinete de juiz, tá bom? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E o que vai ser o grande diferencial é você ter o conhecimento para você mostrar seu potencial dentro do gabinete. Entrar no gabinete através do estágio, através da residência, vai ser natural. O negócio é eu aproveitar essa janela para ser nomeado. É aí que a coisa pega, tá bom? Beleza? Ó, Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Amazonas. Vamos passar aqui, pessoal. Vamos lá. Tribunal de Justiça de Roraima também tem uma intenção, né, manifestada ali, 10 cargos vagos. Piauí também tem estudos internos a definir. Então, esse aqui é o cenário, né, que nós temos aí, 2025 acabando agora, os concursos que vão acabar e vão ser nomeados em 2026, e os concursos também ali de 2026 que estão previstos, né?
Por que que eu trouxe isso? Porque vocês precisam estar atentos a esse universo. Nós somos assessores de magistrado. Onde tem concurso para magistratura, ali vai precisar de assessoria. E vai precisar de assessoria qualificada. É o que a gente vai entrar nesse segundo ponto agora da nossa aula aqui, da nossa transmissão. O cenário da seleção em 2025, né? Do quem indica para o quem sabe. Existia muito aquela questão do quem indica, do apadrinhamento, etc. e tal, mas o que que aconteceu? A gente teve uma grande ruptura, principalmente nesses últimos 2 anos, dos juízes buscando de fato quem sabe. Por quê? Nós tivemos seleções, e isso são informações que eu tenho, né, que eu detenho por estar nesse meio, com 700 currículos enviados que 5 pessoas preenchiam os requisitos. Então, muito mais do que você querer participar, você tem que de fato dominar o conhecimento, ok? Então, a gente tem essa transição do apadrinhamento para quem de fato sabe. Por quê? A gente teve essa ruptura porque os juízes eles começaram a fazer os processos seletivos simplificados. Quem está acompanhando a assessoria já há 1 ano, 2 anos, os processos seletivos simplificados que são feitos pelos próprios gabinetes, né, os próprios magistrados fazem, eles visam preencher com os melhores candidatos. Não é um concurso público, mas vai ser preenchido por quem está mais capacitado. E isso a gente passa tanto ali pela parte de conhecimento técnico, que é você dominar o direito material, e também competências de gestão, competências de domínio de sistema, competência de inteligência artificial. Então, passa de tudo isso aí, ok? E nós fizemos um mapeamento, e isso aqui agora é informação que vale ouro, pessoal. Informação que vale ouro. Nós fizemos um mapeamento das seleções de 2025 e nós chegamos em alguns padrões que nós apostamos para 2026. Por exemplo, nós tivemos uma seleção no Maranhão, com marca de Imperatriz. Nós tivemos ali nessa seleção um rigor técnico muito acentuado. E a gente acredita que para 2026 esse rigor técnico ele vai continuar. E como é que aconteceu lá no Maranhão, né? Foi lançado, né, pela Quinta Vara Criminal da Comarca de Imperatriz. Tem alguém aqui que participou, já fala aí no chat. Em outubro de 2025 e serve como padrão ouro, né? A gente estabeleceu aqui como um padrão ouro para os processos seletivos simplificados. Para a gente fazer o quê? Para a gente entender as novas exigências. Não, dessa vez, não foi só enviar currículo, ok? Não foi só enviar currículo, foi de fato um verdadeiro concurso simplificado, ok? Foi um verdadeiro concurso simplificado. E aí, Paulo, como é que aconteceu tudo isso, né? Nós tivemos ali, né, os requisitos de inscrição bacharelado em direito e vedação estrita do nepotismo, ou seja, não podia ter parente até terceiro grau de jeito nenhum para disputar essa vaga, ok? Visando blindar o quê? Influência externa dentro do gabinete. Então nós tivemos isso. Paulo, mas bastava bacharelado em direito? Não bastava, porque olha só as etapas aqui do processo que a gente teve. A gente teve aqui, ó, deixa eu pegar aqui, vou até mudar a cor. A gente teve aqui o seguinte, ó, análise curricular, uma fase aqui que é primordial de triagem, né? Todo mundo já sabe disso. O edital inovou ao considerar ranking de instituição de ensino MEC e histórico escolar do candidato, ou seja, se você se formou em uma faculdade não tão conceituada, sei lá, num curso EAD, numa Unisquina da vida, nesse processo aqui, o juiz ele não viu com bons olhos. Então, nesse processo aqui, ele falou assim: olha, eu estou buscando candidatos e candidatos que se formaram em uma boa faculdade, ok? Em uma boa faculdade, ok? Então, isso sinaliza o quê? Que se você tiver ali uma graduação bem feita, isso vai ter peso possivelmente em um critério de desempate, ok? Em um critério de desempate. Então, a gente acredita que para 2026 a gente vai ter uma profissionalização muito grande do currículo, e isso aqui vai ser um dos fatores decisivos também na questão de desempate, né? Essas provas na seleção é online ou presencial. Maioria online, tá bom? A maioria o juiz faz online, mas temos também as que são presenciais. Perfeito? Então, primeira fase que a gente teve aqui nesse
padrão ouro, né, que a gente chama aqui da comarca de Imperatriz, foi a análise curricular com o candidato fazendo uma boa faculdade e tendo boas notas dentro da graduação. Segundo, né, prova prática de sentença, também outro padrão que a gente tem na seleção. Análise curricular, prova prática, entrevista. Isso aqui, basicamente, é o que acontecia, né, nos últimos 3 anos. Prova prática de sentença. Aqui não foi uma prova prática de sentença qualquer. O juiz que estava fazendo a vaga, ele falou o seguinte, ó, nós vamos ter critérios de correção explícitos. O raciocínio jurídico, ou seja, se você, como é que a gente vai avaliar o seu raciocínio? O raciocínio jurídico nada mais é do que a gente tem o caso concreto, a gente tem a legislação e o juiz ele precisa de fazer o silogismo, né? Pegar a legislação, aplicar o caso concreto e resolver aquela demanda. Então, o raciocínio jurídico é isso. Eu peguei ali, comecei o meu raciocínio de entender o caso, entender qual era a legislação aplicável e decidir aquela pendência. Então, esse é o raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico tinha peso 2, ok? Peso 2. Fundamentação, peso 5. Fundamentação, peso 5. Por quê? Na fundamentação, a gente sempre fala, né? Fundamentação é você ter domínio ali da matéria da sua vara de competência e atualizado. O que, que o tribunal ao qual você está vinculado entende sobre aquele tema. O STJ, existe algum precedente, existe alguma repercussão geral, existe súmula vinculante. Então, a fundamentação ela demanda um pouco mais de expertise, porque aqui a gente passa desde as análises das preliminares, análise de prejudiciais de mérito, enfrentamento da questão de mérito, né, propriamente dito. Em vários casos a gente tem reconvenção e a gente tem também ali a parte de dispositivo, né? A parte de dispositivo nada mais é do que, de fato, a decisão do juiz naquele caso concreto. Então, teve peso 5. Então, não adiantava você ter ali um raciocínio jurídico muito massa se a sua fundamentação era ruim. Então, a fundamentação ela entrega muito mais o seu conhecimento técnico, né? Deixa eu ver aqui, ó. A fundamentação ela entrega se você tem conhecimento de direito material e do rito processual, ok? Do rito processual. Porque muita gente fala assim, ah, Paulo, mas isso aí não é a mesma coisa, etc e tal. Não, a gente tem, por exemplo, na parte das preliminares, nós temos uma ordem de preliminares que você precisa enfrentar, ok? Por exemplo, se o juiz ele não é competente, por que que você vai entrar numa preliminar de legitimidade primeiro? Ora, se você não é competente, você não pode decidir se a parte é legítima ou não. Então a gente precisa entender também isso, e é por isso que eu falo, mesmo com o advento da inteligência artificial, você ainda precisa continuar a sua preparação em direito material. Você precisa continuar estudando, você precisa continuar se atualizando. Perfeito? Então, fundamentação peso 5, capacidade de interpretação em português, peso 3, mais uma vez revelando para a gente que a escrita continua sendo algo que os juízes vêm cada vez mais exigindo performance, beleza? Se você não escreve bem, você precisa aprender a escrever bem. Por quê? Porque o raciocínio jurídico, a fundamentação, ela vai ser colocada no papel. E para colocar no papel, você precisa entender sobre coerência, sobre coesão, sobre vinculação de parágrafo, sobre concatenação de ideias. Tudo isso parte ali da sua escrita. Então, a escrita precisa estar muito afiada para 2026. Conhecimento técnico, escrita. Dois pontos muito importantes aí. E também nós tivemos nota de corte 7, né? Indicando aqui que, de fato, é um nível de exigência altíssimo. Quem não bateu pelo menos essa nota de corte 7, eles foram ali eliminados de cara, tá bom? Outro ponto que teve nessa seleção, e que isso não é padrão, tá bom, pessoal? O padrão é o quê? Análise curricular, sentença e uma entrevista. Nesse aqui nós tivemos uma etapa de digitação. Muitos podem falar, pô, mas isso é arcaico, né? Todo mundo sabe digitar. Mas não. O assessor, ele trabalha com minutas. Nós precisamos de digitar minutas, colocar no sistema, o juiz ou o desembargador, ele vai ali fazer a sua revisão e vai assinar e vai colocar, publicar ali a decisão. Então, isso também passa por essa agilidade, esse teste de digitação, porque nem todo mundo tem essa habilidade tão grande assim. Hoje a gente consegue contornar isso aqui com o quê? Com inteligência artificial. Com inteligência artificial, hoje a gente
sabendo manusear, a gente consegue passar muito bem para essa fase de digitação, porque se você entregar um prompt ali adequado, você vai ter que você levaria talvez meia hora para digitar, a inteligência artificial digita com 30 segundos. Perfeito? E olha aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Investigação social digital. Isso aqui está cada vez mais comum. Juízes não expõem isso aqui muito aberto em processos seletivos, mas cada vez mais juízes estão indo lá no Instagram dos candidatos selecionados fazendo uma varredura, ok? Então, essa investigação social digital foi algo que foi previsto explicitamente nesse edital, ok? Que é uma aposta também para 2026. Então, o juiz ele já deixou claro, olha, eu vou fazer uma verificação de perfil ali em rede social, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, para aferir a conduta compatível com a dignidade da justiça. E aí, o que que é, né? O que que eu sempre falo, né? Tem muita gente que usa a rede social para se expor de uma forma absurda, fazer ali postagem político-partidária agressiva, né? Exposição de conduta ali que fere o decoro, enfim. Então, essa higiene, né, digital já vai ser um perfil, um pré-requisito ali de empregabilidade. Vocês estão sendo os primeiros a saber disso. Por quê? Se você hoje tem o seu Instagram é aberto, e você não tem aquela presença profissional, uma postura ali de pessoa bater o olho e falar, pô, isso aqui é uma pessoa adequada, uma pessoa que, muito embora tenha a vida social dela, ela não é uma pessoa extremista, algo nesse sentido, porque isso pode de fato te eliminar. Então, pela primeira vez, veio de forma explícita, juízes já conversam isso nos bastidores, ok? Hoje a gente tem que tudo, o novo cartão postal é o Instagram. Todo mundo aqui, possivelmente, quando alguém fala, pô, eu comi numa pizzaria boa. A primeira coisa que você faz é ir no Instagram da pizzaria para ver o Instagram. Da mesma forma, está acontecendo dentro da assessoria, ok? Da mesma forma, está acontecendo dentro da assessoria. Então, você precisa revisitar ali os seus perfis, principalmente se for aberto, né? Tem gente que tem um perfil privado, aí já não tem como acessar. Mas quem tem perfil aberto e é um pouco mais radical, é bom cuidar dessa parte aí também, porque nessa etapa que a gente teve essa investigação social digital. Perfeito? Combinado? Partindo agora, pessoal, para os principais requisitos, né, cobrados nessas seleções de 2025, para a gente entender o critério para 2026. Esse aqui é o nosso padrão ouro, então a gente traz isso aqui como nosso padrão ouro, ok? E os principais requisitos cobrados, né, principalmente aqui nos tribunais que mais tiveram vagas, foi, né, a capacidade de redação autônoma, ou seja, aqui o interessante é que é o que eu sempre falo e é o que eu sempre insisto em dizer, e alguns ainda fazem, pô, o Paulo está fazendo isso porque ele quer vender curso. Eu já estou na assessoria, meus amigos. Eu estou aqui te falando o que eu vivo e o que eu sei para te ajudar. Juízes, eles querem o quê? Eles querem alguém para revisar. Tá aqui, ó. O juiz não quer um assessor para ensinar, ele quer um assessor para revisar. Então, se você não tem o domínio técnico esperado para o cargo, você não vai avançar. O que que você tem que fazer? Assim como você estuda para um cursinho para juiz, para delegado, para polícia, você também tem que começar a estudar para a carreira de assessoria, se esse é o seu foco, ok? Porque se você entra no gabinete, o juiz te dá um caso lá, você cruza os braços e fala assim, doutor, o que que eu faço nesse caso? Pô, o juiz ele não está ali para isso. Então, talvez você pode até avançar com as estratégias corretas para nomeação e depois você ser mandado embora. Por quê? Porque o juiz ele está tendo que revisar tudo que você faz. Então, juiz ele quer o quê? Alguém que tenha autonomia, beleza? Alguém que tenha autonomia ali para exigir, para redigir minutas, etc. e tal, que ele precise só revisar. E aí entra muito a questão da confiança, né? Muita gente fala assim, é um cargo de confiança, no que consiste isso, né? O cargo, o cargo de confiança se refere ao fato de que o juiz precisa confiar naquilo que sua assessoria está escrevendo, ok? Ele precisa confiar naquilo que a sua assessoria está escrevendo. Por quê? O juiz ele não vai ter tempo. Vamos supor que ele tem ali umas 4 pessoas na assessoria. Pessoas entregando ali, sei lá, 10 atos cada um por dia. Você acha que o juiz ele vai ter tempo para parar para analisar 40 atos? Letra por letra, linha por linha? Não. Ele vai precisar confiar na assessoria dele. Então, por isso que juízes já buscam assessores prontos,
Paulo, mas eu nunca trabalhei dentro de uma assessoria, como é que eu vou fazer? Não precisa. Da mesma forma que as pessoas passam na magistratura sem nunca ter sido magistrado, você consegue entrar na assessoria sem nunca ter sido um assessor. Você só precisa desenvolver as competências e estudar para isso, tá bom? Então, esse é um dos requisitos, essa capacidade de redação autônoma, né? Essa autonomia, né? A atualização jurisprudencial em tempo real, hoje, principalmente com a IA, não aceita mais a questão da desatualização. Você não pode mais entregar uma minuta com uma legislação já revogada, com uma súmula já revogada, você não pode mais. Então, você precisa ter esse conhecimento em tempo real. Em tempo real. E hoje, com as inteligências artificiais, principalmente as autônomas, você consegue delegar para elas próprias buscarem e te entregarem isso diariamente. A gente tem vários canais disso. A gente tem o Dizer o Direito, Trilhantes, tudo ali entrega mastigadinho para você, só para você estudar. O que, que a galera anda pensando é que, pô, para ser nomeado assessor juiz eu não preciso estudar mais. Não é assim. Aqui você precisa estudar da mesma forma. Da mesma forma, tá bom? Gestão, pessoal, gestão. A gente vem batendo nessa tecla forte, forte, forte. Então, até que a gente trouxe para dentro dos nossos cursos a parte de gestão, porque o assessor, ele não trabalha mais só com redação de minutas. O assessor, ele precisa o quê? Ele precisa ajudar o juiz a gerir a pauta de audiência, atendimento ao público, estagiários, comunicação com o cartório, prazos dentro do gabinete, né? Os 100 dias, que todo mundo sabe que o CNJ, se passar de 100 dias, o juiz ele já é chamado a atenção ali. Então, ele precisa ter essa parte também de gestão, ele precisa conhecer de metas do CNJ, para ajudar o juiz, para assessorar o juiz nessa parte, ok? E um ponto muito importante, pessoal, isso aqui, ó, titulação acadêmica, pós-graduação deixou de ser um diferencial, passou a ser requisito básico. Então, se você não tem uma pós, hoje em dia, em pleno 2025 para 2026, a pós é uma titulação básica. Quem não tem isso hoje no currículo está defasado, ok? Tá defasado. Então não imagine assim, ai meu Deus, eu tenho uma pós aqui, ela é o grande diferencial do mundo. Não, não é o diferencial, já é básico. Você precisa ter algo a mais da graduação. Quem não tem é que está ultrapassado, ok? Quem não tem é que está ultrapassado, entendeu? E aí é o quê? Entender o seguinte, pô, eu tenho uma pós. Como é que uma pós vai agregar no meu currículo? Pô, algo que agrega voltado para a atividade de um gabinete. Pô, eu fiz uma pós em processo tributário. Pô, se eu estou trabalhando, se eu quero disputar alguma coisa em uma vara de fazenda pública, isso é um diferencial gigantesco. Ah, eu tenho uma pós em processo penal. Pô, excelente também se você for disputar uma vaga ali ah, um gabinete criminal. Então, titulação acadêmica, pós não é mais diferencial, pós é o básico. Você não tem pós, dá um jeito na sua vida, porque você precisa. Beleza? E aí, a gente teve aqui, né, a análise das seleções para 2025. Os requisitos comuns, pessoal, continuam os mesmos, né? Formação bacharel em Direito, instituição reconhecida pelo MEC, não pode ser parente de magistrado, né? Até terceiro grau, nem ter o que a gente chama de nepotismo cruzado, né? Se você for parente de magistrado, você não pode ser nomeado nem por um terceiro, só por você ter parente ali dentro do tribunal, tá bom? E experiência, né? Experiência. Experiência prática é um diferencial decisivo. E o que que é experiência prática, Paulo? É eu saber trabalhar, eu saber fazer despacho, eu saber fazer decisão, eu saber fazer sentença, eu saber fazer voto, eu saber fazer o que precisa ser feito. É isso que o juiz ele está buscando, ok? E quem já participou das coisas que a gente faz aí, a gente sempre fala, né, da diferença da experiência prática com a profissional. Você pode ter muito bem a prática de um gabinete sem precisar de estar dentro de um gabinete, tá bom? Processo seletivo e banco de assessores, né? Nós tivemos aí essa criação em 2026 e a gente também vai apostar muito nisso para 2000, aliás, em 2025 para 2026. As fases, né? Elas continuam a mesma, análise curricular, prova escrita ou prática e entrevista pessoal. Uma coisa que a gente vem entendendo muito aqui, né, é que os juízes, além de uma peça processual, eles estão pedindo que resolução de questões dissertativas mais uma vez, para mapear se o candidato de fato tem conhecimento de direito material. Então, análise curricular sempre e continua sendo a primeira triagem,
Seu currículo precisa estar ok, válido para isso, tá bom? Prova escrita ou prática, continua também padrão. Peça, você vai ter que redigir uma minuta. O que a gente está tendo muito é algumas seleções estão vindo com questões junto com uma peça prática. Então, possivelmente, o juiz ele pode pedir para você responder 10 questões, ou ele pode pedir para você discorrer sobre 3 questões ali, enfim, a gente está tendo isso aí também. E entrevista pessoal geralmente é mais para entender sobre comportamento, etc e tal, já uma última fase ali de seleção, tá bom? Banco de assessores, né? Nós tivemos a implementação do Tribunal de Justiça do Pará e Tribunal de Justiça da Paraíba, e é uma aposta também para 2026. Perfeito? O banco de assessores nada mais é do que os juízes, os tribunais estão ali liberando para quem tem interesse, mande o seu currículo, os juízes, eles têm acesso a esses currículos e eles podem selecionar através desses bancos, ok? Não garante nomeação, mas já é uma grande oportunidade se você tiver um bom currículo, um currículo adequado ali para o juiz, ele não precisar de buscar, né, uma seleção externa. Então, o banco de assessores é algo que começou em 2025 e para 2026 a gente também aposta que será feito por mais tribunais, para que os tribunais possam de fato ter esse cadastro reserva ali, né, de assessoria. Perfeito? E agora a gente vai falar sobre o perfil do assessor para 2026, um dos pontos mais importantes aqui da nossa live, né, da nossa transmissão, né? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Ah, Poderia, por gentileza, fazer algum simulado para a assessoria? Todos os nossos alunos vão ter agora, em dezembro, uma seleção simulada. E essa seleção simulada de dezembro vai ser até algo legal, porque a gente vai fazer valendo R$ 5.000. O primeiro colocado vai ganhar R$ 5.000. Então, se você já é aluno, depois fala com o suporte, porque agora em dezembro a gente vai fazer essa seleção simulada. Tá bom? E aí vai ser seleção simulada mesmo: currículo, prova e entrevista. A Rafaela, assim, ó, Paulo, como é que faz submeter o currículo atualizado nesses bancos de assessor? Com o tempo ele vai ficando desatualizado e às vezes há impedimento de submeter no currículo. Já tive que submeter. Tá. O que que acontece, né? Você precisa ter um currículo bem coringa mesmo. A gente até ensina como é que você faz um currículo coringa, porque ele não está muito vinculado à data, né? Ele não tem aquela questão de datas igual o currículo tradicional. Ele tem a questão mais de competência, né? Então é um currículo coringa que você vai enviar para constar no banco. Porque o currículo, pessoal, nada mais é do que uma primeira seleção que o juiz ele toma em 5 a 10 segundos. Ele bate o olho no currículo, pô, esse currículo me serve. Aí ele vai e já coloca o candidato numa segunda etapa, né? Então você precisa ter o quê? Um currículo coringa bem feito, tá bom? Para você colocar nesses bancos que estão sendo feitos por aí. Ah, bacana, só aluno. Você direciona e indica os alunos para o juiz qual é o valor do curso, né? Pessoal, a gente tem, e eu acho que quem é aluno aqui sabe disso, a gente tem o nosso próprio banco, né, de indicações. O aluno, ele quer, termina nossas formações, ele vai para o nosso banco de indicações, e esse banco de indicações nada mais é do que todos os alunos certificados pelo método do Instituto estão lá. Juízes, promotores entram em contato com a gente, isso acontece com muita frequência, procurando por bons currículos. A gente manda o nosso banco. O juiz ele vai lá e seleciona através de todo mundo que está lá dentro. Então, Paulo, existe pessoas que são beneficiadas? Não, todo mundo vai ter a mesma oportunidade. Perfeito? Todo mundo tem a mesma oportunidade. E a gente já sabia disso, então a gente implementou esse banco de indicações desde a primeira turma, lá em 2022. Tá bom? Meu foi submetido para análise. Quando teria um retorno? Jéssica Venturini. Possivelmente eu já devo ter começado a analisar seu currículo, viu, Jéssica? O Lucas deve ter me passado o seu mesmo. Sua aluna de informações é pelo suporte. Show de bola, isso mesmo, pelo suporte. Vamos lá. Pessoal, vamos seguindo aqui então. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aqui no chat, né? O que que é o perfil ideal para 2026? A gente fez um panorama geral agora do que aconteceu nos últimos anos para 2026. Se eu pudesse apostar, o que que eu apostaria e o que que eu acho que você já precisa começar a se preocupar também, né? Basicamente é habilidades técnicas essenciais. E habilidades técnicas, leia, conhecimento, ok? Conhecimento. Por quê? Competência técnica continua sendo a base para a atuação em gabinete, beleza? Mas não só ela, nós teremos outras características e outras competências.
Redação jurídica impecável, mais uma vez, ok? Redação jurídica impecável, capacidade de elaborar minutos, sentenças e exame de parte com clareza, objetividade e precisão técnica. Nós não estamos mais em 2010, 2015, em que se premiava os atos muito extensos, uma escrita muito rebuscada. Nós estamos na era da linguagem simples, da comunicação simples. Então, você precisa o quê? Ter uma clareza, objetividade e precisão técnica dentro do seu ato. Então, essa é uma competência para 2026, beleza? Você precisa aprender a escrever menos e resolver mais rápido. Perfeito? Conhecimento processual amplo. E aqui eu sempre falei isso. Por isso que a gente criou uma formação. Não foi só um curso de gabinete criminal ou gabinete civil. A nossa formação, você tem tudo. Você tem gabinete civil, criminal, fazenda, juizado, execução penal. Por quê? O conhecimento processual amplo, domínio das rotinas diferentes de vara, né? Civil, criminal, fazenda pública, ele te dá o que você precisa para disputar as várias vagas que vão surgir. Se você se isola só em uma área, você vai, tipo assim, precisar ter muita sorte. Por quê? Se você, por exemplo, quer disputar uma seleção para assessoria de juiz de primeiro grau, e aí tá saindo muita vaga para seleção civil, e você só estudou criminal, você não tem conhecimento de civil. Isso aí já te tira do jogo. Ou você só estudou civil, não estudou criminal, te tira do jogo. Ou você entrou na assessoria e o juiz ele mudou de competência, saiu do crime e foi para a fazenda. Você precisa ter esse domínio amplo. Você precisa começar a ter domínio amplo das coisas, beleza? Deixa eu ver aqui uma pergunta, né? Eu sou residente de tribunal, mas nunca fui chamado às seleções de mandei, sendo que já tenho experiência na defensoria também. Sérgio, seguinte, cara, eu vou até falar sobre isso um pouco mais à frente, mas o estágio, residência, se não for bem feito, se você não tiver as competências adequadas, se você não mostrar proatividade, produtividade, você vai passar por ele e você não vai ser chamado, cara. Então a gente tem que fazer um mapeamento do que aconteceu contigo aí, de como é que tá o seu currículo. A maioria das pessoas que eu vejo o currículo tá ruim, tá bom? Então a gente precisa analisar isso aí. Mas estágio de residência, se não for bem feito, não vai entrar muito, embora seja também uma aposta para 2026, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, domine várias frentes. Não se pegue somente a uma matéria, tá bom? Pesquisa jurídica eficiente. Você precisa ter domínio de fazer pesquisas. Com a inteligência artificial, isso veio mais acelerado, mas você também precisa aprender a buscar por conta própria. Você precisa entender como é que você busca uma jurisprudência no STJ. Você precisa entender como é que você busca uma jurisprudência dentro do tribunal ao qual você está vinculado. Ok? Porque as principais alucinações, eu vou até escrever aqui, ó. As principais alucinações das IAs são em busca de julgados. Ok? A IA ela vai lá e coloca para você o que você quer. E aí depois o juiz vai e coloca uma jurisprudência, um julgado, alguma coisa ali que não existe, ele vai pegar e vai chamar sua atenção se não te mandar embora, né? Então fica muito ligado aí, você tem que ter essa competência também, beleza? Gestão estratégica, né? Você tem que entender sobre fluxo, como é que eu posso fazer para acelerar o fluxo aqui do gabinete? Com o eProc agora, né? Você consegue criar fluxos interligados entre gabinete, a própria escrivania, secretaria, os atos de intimação. Você precisa entender sobre gestão. Mais uma vez, gestão, não só conhecimento técnico, habilidades de gestão, de gerir um gabinete. Porque o juiz ele precisa de alguém que possa auxiliá-lo nessa questão de gestão, tá bom? Agora, pequenas competências, e aí competências comportamentais, né? E aí só. Vamos voltar aqui, pessoal. Competências comportamentais, né? Estratégicas, que eu aposto também para 2026. Basicamente, né? Inteligência emocional e lealdade institucional. Como é que você pode fazer isso, né? A relação com o juiz é de confiança pessoal. Discrição absoluta é a moeda mais valiosa. O vazamento de informações documentárias impróprias sobre decisões do gabinete são fatais para a carreira. Então, você vai lidar num ambiente de pressão. Muitas vezes um gabinete é um ambiente de pressão, principalmente em grandes gabinetes, ok? A
sua inteligência emocional precisa estar muito bem sedimentada, tá bom? Por quê? Porque o juiz ele vai esperar que você, em momentos de pressão, você não vaze informações, você não conte para os seus amigos, você não conte numa mesa de boteco. Tudo isso aqui são competências comportamentais que numa entrevista pessoal o juiz ele pode te indagar e que a gente também aposta para 2020, para 2026, perfeito? Mentalidade de batedor de metas. O assessor, o bom assessor, ele vai ter essa mentalidade. Por quê? Porque o judiciário ele é gerido por metas. O Conselho Nacional de Justiça ele estabelece meta 1, meta 2, meta 3 e o gabinete precisa bater essas metas. Então, todas as vezes que você chegar no gabinete, você precisa o quê? Ter essa mentalidade de batedor de metas. E mais uma vez, isso é uma competência comportamental que o juiz ele pode te indagar numa entrevista pessoal e que se você souber comunicar isso aqui, você vai ter muito mais vantagem em detrimento de quem não tem essa competência, né? De ser aquela pessoa, pô, vamos bater essa meta, vamos buscar, vamos reduzir o acervo. Isso são competências que serão buscadas aí para 2026. E o principal diferencial competitivo, né, pessoal? A ascensão da tecnologia. Isso aqui não é mais é, essas aulas de gestão de gabinete. Tem no curso de formação? Tem no curso também de formação. Eu vou passar com vocês daqui a pouquinho para vocês conhecerem um pouco a nossa plataforma, tá bom? Vamos focar aqui primeiro e depois a gente vai lá. Pode ser? Combinado? Ascensão da tecnologia, né? Grande diferencial para 2026, sem dúvida, a proficiência tecnológica, né? Os editais eles já apontam para a necessidade de um assessor 5.0. O que é o assessor 5.0? É aquele assessor que de fato entende de IA, ok? A inteligência artificial vinculada à automação, né? E aí a gente está falando do quê? De conhecimento sobre ferramentas como GPT, Gemini, Notebook LM, automação de fluxos, que acontece muito dentro do EPROC, né? Que hoje está sendo um dos sistemas mais usados dentro dos tribunais. E a gente está gravando agora um curso atualizadíssimo de EPROC. Então, para 2026, o domínio de IA generativa já é uma realidade, tá bom? Tem que saber usar. Não adianta para não tem mais para onde correr. Se você não tiver um currículo ali, algum curso, alguma coisa de IA, de domínio de IA, se alguém tiver, você já está fora, ok? Então, a ascensão da tecnologia é algo que para 2026 vai ser cada vez maior, perfeito? E como é que você pode fazer isso aí? Você tem que saber criar estruturas, esqueletos, mas com a capacidade crítica aguçada para detectar o quê? Alucinação, pessoal. O CNJ, ele editou lá a resolução 600, salvo engano, 651 ou 625, agora me fugiu da memória, falando o seguinte, você pode usar IA dentro do judiciário, mas você não pode delegar para IA as decisões, você precisa verificar. E hoje, se você souber usar a inteligência, você consegue usar a inteligência para fazer a verificação. Principalmente essa aqui, ó, que vem se mostrando uma das principais dentro do judiciário hoje em dia, que é o Notebook LM. Então, para 2026, o domínio de inteligência artificial vai ser um dos grandes diferenciais. Perfeito? E não só a inteligência, domínio de ferramentas digitais, edição de texto, planilha, sistema de processo eletrônico, tá bom? Isso tudo vai ser requisito básico. Não adianta mais você falar, ai, domínio de Excel, ai, domínio de digitação. Isso é básico, pessoal. Isso é básico. Isso é básico. Você precisa entender agora de inteligência artificial e automação de fluxos, ok? Esse é um grande diferencial. E aí algumas competências comportamentais, né? A gente até falou um pouco ali mais acima, mas é o quê? Proatividade e resolução de problema. O assessor, ele deve ser capaz de antecipar necessidades e apresentar soluções, não apenas executar tarefas. Se você entender isso aqui, você já pode desligar seu computador e ir embora. Isso aqui foi o que me fez entrar na assessoria lá atrás e estou até hoje. É antecipar problema e apresentar uma solução para resolver ele, tá bom? Não só esperar o juiz ou a juíza virar para você e falar assim, ah, Paulo, faz isso. Não. Pô, se eu sei que está acumulando alguma coisa, pô, o que que a gente pode fazer para não acumular? É basicamente isso, entendeu? Adaptabilidade. Você tem que saber fazer ali, né? Transitar entre diferentes matérias e se adaptar a novos fluxos de trabalhos e tecnologia. Eu vejo muita gente, principalmente uma galera que está há muito tempo já na assessoria, com resistência de inteligência artificial. Ah, eu não vou usar isso, não vou usar aquilo. Ah, eu não me adapto. Quem não se adaptar vai ser mandado embora. Vai ser substituído por quem se adapta.
Então você precisa saber e se adaptar a essas transições. Por quê? O juiz hoje está julgando a matéria de competência criminal, amanhã está julgando a competência civil. Ou ele vai para um plantão judicial e ele tem que julgar tudo. Então você tem que ser adaptável. Essa adaptabilidade aqui também é mais uma característica que para um currículo você colocar isso aqui é excelente. Adaptabilidade, ok? Discrição e confiança, mais uma vez, é um cargo que demanda discrição. É um cargo que demanda confiança, porque você vai ter acesso a informações sensíveis. Então você precisa ter discrição. Você precisa não divulgar isso. Ok? Tudo isso são características comportamentais que vão te colocar na assessoria e vão mais do que isso aí, vão te manter na assessoria. Porque não adianta só entrar, você tem que entrar e permanecer. E habilidade de comunicação. Eu sempre falo, né? A habilidade de comunicação ela serve para qualquer coisa na nossa vida, tanto para os nossos relacionamentos pessoais quanto de trabalho. Tá bom? Então, aprender a se comunicar de uma forma clara, concisa, tanto com o magistrado quanto com as partes advogadas, é também uma habilidade comportamental essencial para quem busca assessoria. Tá bom? E nós temos o que eu chamo de profissionalização do currículo. Profissionalização do currículo é: nós temos um modelo certo de currículo. E nesse currículo você precisa ter o quê? A inclusão daquilo que é importante. Eu sempre falo, né? Na nossa aula de currículo, a gente tem dentro da formação. Você precisa fazer um currículo que tenha o que o juiz quer ver. Não é o que você quer mostrar, é o que o juiz precisa ver. Tá bom? E aí, para 2026, é essencial a inclusão de habilidades tecnológicas, né? Então, mais uma vez, a tecnologia tomando ponta para 2026. Domínio de PJE Pro, gestão de acervo, domínio de A jurídica, isso tudo vai chamar a atenção de juízes jovens que buscam modernizar seus gabinetes. Por que jovens? Porque a gente tem uma resistência maior do pessoal mais velho. E com esse tanto de concurso acontecendo, o pessoal mais jovem vai entrar. E quem tem isso no currículo vai, é, vai ter um diferencial muito grande. Perfeito? Deixa eu voltar aqui porque eu quero mostrar para vocês. Olha só, deixa eu compartilhar. Então, um minuto. Beleza. Pessoal, o que vocês estão achando da nossa live até aqui? Tá fazendo sentido? São informações legais? Escreve aqui no chat enquanto eu abro aqui. Beleza? Compartilhar. Tá aparecendo aí para vocês já, né, pessoal? Ó, essa aqui é a nossa plataforma. Hoje a gente tem, de fato, um ecossistema, né, de cursos para assessoria. A gente entendeu que você não tem que ter só uma coisa ou outra, você precisa ter acesso a todas as ferramentas. Então a gente tem essa nossa plataforma aqui hoje, que você tem as nossas três grandes formações, né? Formação para assessoria de magistrados, e aqui inclui tanto juiz quanto desembargador, assessoria de promotoria de justiça e assessoria em defensoria pública, que é uma expansão muito grande que está acontecendo, né? O pessoal falou assim: ah, Paulo, mas na parte aqui de assessoria de magistrado tem a parte de gestão. Olha só. Aqui são os módulos, né? Aqui é a nossa interface. Aqui nós temos os módulos, né? Introdução ao cargo de assessor, juizado de violência doméstica, gabinete criminal, a parte de juizado, né? Gabinete criminal, técnica de sentença do gabinete criminal, tutela de urgência já na parte civil, sucessões, né? Aqui, Civil Família, Juizado Especial Civil, Gabinete da Fazenda Pública, Juizado Especial da Fazenda Pública, Vara de Execução Penal, Vara de Infância e Juventude, Audiência Civil, Gestão de Gabinete. Tá aqui, ó, pessoal. Tudo que você precisa sobre gestão de gabinete com a doutora Patrícia Bretas, tá bom? E aí você vai ter aqui dentro aqui tudo que você precisa entender, né? Sobre as metas do Conselho Nacional, a gestão de processo e como é que se aumenta a sua produtividade. Perfeito? Deixa eu pegar aqui, tirar isso aqui, acho que eu não. Aqui, beleza. Show de bola. E aí nós temos aqui, então, toda essa parte, né, da nossa formação, segundo grau, banco de modelos, o currículo leva a contratação. Então tá tudo aqui, o que que você precisa sobre a parte de assessoria de juiz, aqui de promotoria e aqui de defensoria pública. E aqui nós temos também os nossos cursos de inteligência, né, artificial. O mapeador IA, eu ensino para vocês na prática como é que você usa inteligência artificial para mapear magistrado, para você ter vantagem em processo de seleção. O assessor IA é o primeiro curso prático de inteligência voltado para assessoria.
Então aqui de fato você vai aprender, né? Vou até clicar aqui para vocês verem. Você vai aprender aqui de fato como é que você usa tudo, ó. Eu sou mágica de Cloud GPT, Cloud na prática, como criar seus próprios robôs, como usar a função investigar, né? O Deep Research ali do GPT, Cloud GPT na prática de um assessor, Notebook LM, a gente tem várias aulas sobre ele aqui, né? Para fazer triagem, para transcrever depoimento. Enfim, nós temos aqui várias aulas nesse curso que também são muito importantes para quem quer dominar IA na prática de gabinete. E também tem uns 70 robôs jurídicos aqui que já estão prontos para você usar, desde relatório até fazer sentença sozinho, e a gente já tem aqui pronto para os nossos alunos usarem, né? E aí na parte aqui dos nossos cursos rápidos, a gente tem um modelo de currículo do Em Prática, que basicamente a gente já entendeu como é que tem que ser feito o currículo, e aí, se você seguir isso aqui, as suas chances aumentam muito. Expert em Promotoria de Justiça, um curso rápido para quem vai fazer seleção para Promotoria de Justiça. Curso prático de sentença civil e criminal rápido também para quem vai fazer seleção ali, tá fazendo algum processo seletivo para assessor de juiz. Escrita jurídica para assessores, o melhor curso que tem para escrita jurídica no Brasil é o nosso, sem sombra de dúvida. E sistemas, né? Domínio de sistemas. Não para por aí, nós temos duas pós-graduações também. Pós-graduação em assessoria de magistrados e pós-graduação em assessoria de promotor de justiça. Também são duas pós-graduações que nós temos aí para agregar no currículo dos nossos alunos. E as nossas mentorias, né, o que a gente tem de melhor hoje em dia. Mentoria Smart, que começou tem uma semana, é um plano de 90 dias com ações diárias ali, né, para você saber o que você vai estudar, para você saber o que você fazer. Aqui, ó, por exemplo, que a gente tem aqui, né, o nosso cronograma. E aqui a gente tem os dias, né? Hoje a gente está no dia 6, então o dia 7 já está na plataforma aqui para o pessoal estudar. E aí, só para vocês entenderem, isso aqui é a nossa planilha de 90 dias do que você precisa estudar para chegar no final de 90 dias apto à nomeação, tá bom? Apto à nomeação. Tá tudo aqui para você estudar. E a gente sempre deixa o final de semana livre, né? Para quem não gosta ali de estudar no final de semana. Eu também acho que você tem que descansar, né? Então a gente tem essa mentoria aqui para isso. E nós temos a nossa mentoria em inteligência artificial, que particularmente eu dei a maioria das aulas, que é a nossa mentoria que a gente tem encontros ali a cada 15 dias, mas nós temos novas aulas toda quarta-feira. Então aqui também é uma mentoria que você tem acesso a mim, a outros professores, e é um grupo também de WhatsApp focado em dominar a inteligência artificial dentro do gabinete de um assessor de juiz aí, de desembargador, de promotor de justiça, enfim, tudo isso. E mentoria em atos judiciais, né? Nessa mentoria em atos judiciais aqui, nós temos mais de 40 aulas em que a gente faz a análise de processo, faz o ato, passo a passo ali para você ver como é que faz. Então, hoje é o nosso carro-chefe, são essas três mentorias aqui, que é o coração hoje, né, da nossa plataforma. Então, tá tudo aqui dentro dessa plataforma que você precisa, com os melhores professores do mercado, para você dominar tudo o que você precisa para a assessoria. Perfeito? Combinado? Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Deixa eu ver alguns aqui. O pessoal mandou aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Beleza. Perfeito, riquíssimo, muito bom. Perfeito, muito bom, muito proveitosa. Pontos muito sensíveis e relevantes. Muito bom. O senhor falou muito do Enem. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso agora, né? Acabei de falar aqui, né? Tem curso IA na plataforma? Tem sim. Aula ao vivo com os professores convidados. Para quem está nas mentorias, sim, a gente está com isso aqui também, viu? A cada 15 dias. E aí, agora a gente vai falar muito sobre Enem e residência jurídica, né? O pessoal estava falando sobre isso aqui agora. E o que que é o lance, né? A gente vem entendendo, principalmente de conversas de bastidores, tá bom? Que hoje, com a implementação do Enem, quem tem aprovação no Enem e isso está no currículo, isso se tornou um selo de qualidade, tá bom? É um assessor que já possui aprovação no Enem e visto pelos magistrados como um profissional de excelência. Alguém que está quase lá e possui o domínio técnico necessário para a elaboração de minutas complexas. Então, entendam, se você hoje está estudando para magistratura e já tem aprovação no Enem, isso precisa estar no seu currículo para 2026. Por quê? Porque para os juízes já está sendo visto como alguém que já está pronto de fato mesmo para o cargo de assessoria, tá bom? Por quê? Porque é alguém que já passou na primeira seleção ali para o concurso da magistratura.
Então, se você está estudando para magistratura, se você fez o Enem, se você foi aprovado no Enem, e hoje a gente tem aí, né, o calendário para 2026, né? Pelo menos duas edições, né? Pelo menos duas edições anuais aí do Enem para 2026. Então, isso aqui, primeiro grande requisito aí, primeiro grande diferencial para quem está estudando para magistratura, se você tem essa aprovação, precisa estar essa informação lá no seu currículo, porque nas conversas de bastidores, os magistrados já estão vendo isso com bons olhos, né? Ó, a Sandra falou, o material da aula será disponibilizado, vai ser disponibilizado lá na plataforma, tá bom? De alunos. Vamos lá. Beleza, seguindo, né? Residência jurídica e estágio de pós-graduação, uma bela porta de entrada. Por quê? Foi consolidado, né, pessoal? E explodiu em 2025 esse modelo de residência e de estágio de pós. E por que que o pessoal está fazendo isso? Porque restrição orçamentária. Eles querem mão de obra e mão de obra barata. Então, por isso que a gente tem uma explosão de residência jurídica e de pós-graduação. E isso, vocês precisam entender o que é uma bela porta de entrada se feito da forma correta. Eu, pessoalmente, tive com dois estagiários de pós que foram nomeados assessores, ok? Por quê? Porque estudaram, aprenderam, se tornaram produtivos ao extremo, chegaram ao ponto de ser mais produtivo que os próprios assessores, e o juiz falou assim, pô, não tem como, né? É nomear, ou o juiz ele indica para algum colega que está em processo de seleção. Então, residência jurídica, tá bom? Você vai trabalhar dentro de gabinete, estágio de pós também, ok? E quem se destaca é contratado. Não tenha sombra de dúvidas. Não tenha dúvidas disso aí. Esse aqui é o mapa. Esse aqui é você hoje. Se você entrar numa residência jurídica, você vai o quê? Vai trabalhar dentro de um gabinete, mas você precisa de o quê? De desenvolvimento de habilidades práticas, tá bom? Você precisa de desenvolver essas habilidades práticas. E o seu destino vai ser o quê? A contratação efetiva como assessor. Se você entrar numa residência ou no estágio de pós, tiver ali o domínio, trabalhar, ser produtivo, ser proativo, ter aquelas competências comportamentais que eu te falei lá em cima, você vai entrar na assessoria. O que está acontecendo muito? A galera está entrando nas residências ou no estágio de pós e tá levando com a barriga, tá empurrando com a barriga. Pô, tô fazendo o mínimo. Não, você tem que fazer o máximo, você já tem que se ver como um assessor, você já tem que pensar em soluções, ser proativo, pensar em bater metas. Tudo isso vai colocar você no radar, tá bom? E em 2026 você vai entrar na assessoria, desde que você cruze o caminho certo, desde que você tenha as habilidades essenciais, né? Quem foi aprovado na primeira fase de magistratura trabalho de segundo ano, pode colocar no currículo? Pode colocar, sem sombra de dúvidas, beleza? Sem sombra de dúvidas. Beleza? Então, você que vai fazer residência ou estágio de pós, é algo que eu indico bastante. Por quê? Porque você já vai ter uma remuneração ali. Ó, hoje a gente tem, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Remuneração entre 3 a 4 mil reais e é uma excelente vitrine para a assessoria, ok? E é uma excelente vitrine para a assessoria. Então, eu sugiro muito que quem puder, faça, tá bom? Faça. Preciso provar? Não, o juiz ele não vai te indagar, pô, cadê a sua prova discursiva aqui? A gente tem que só diferenciar o quê? Uma aprovação no Enem de uma aprovação em primeira fase, né? Basicamente, você pode ter passado quando ainda não tinha Enem, tá bom? Mas de passar na primeira fase de concurso de magistratura já é um diferencial também muito grande, beleza? Só assistente de apoio ao gestor, mas trabalho em direito. Surgiu uma oportunidade para mudar para residência. Compensa mudar, já fiz site de pós-graduação. Compensa mudar, Jéssica, se você tiver as habilidades que o gabinete precisa, tá bom? Se você souber fazer ali sentença, que principalmente a sentença, que estágio de pós-residência faz muito sentença, tá bom? Você pode mudar sim. Por quê? Porque a gente aí começa a ter uma visão de futuro. O residente ele pode ser nomeado assessor, tá bom? Desde que ele faça a coisa da forma correta, né? Desculpa quebrar o assunto, mas ano passado, qual é o teto de salário de assessor de mestrado em 2026? Cara, isso vai depender muito do estado que você tá, cara. Mas no primeiro grau a gente pode estabelecer um teto aqui de R$ 12.500. Até hoje eu não vi nenhum estado que pagasse
acima disso, ok? Beleza? Estágio de pós-graduação em Defensoria Pública MP, também muito válido. Como eu mostrei para vocês lá, nossa plataforma a gente tem as grandes formações: juiz, promotoria e defensoria pública. Por quê? A defensoria pública está em expansão. Está em expansão, muita gente precisando disso. Ó, eu já fui aprovado, faço sentença no atual cargo. Pô, beleza, então eu no seu lugar faria isso, né? Tem curso da Escola Superior da Magistratura. Ó, vamos deixar muito claro também. Ter curso em si não adianta nada. Você tem que saber pegar o seu curso e aplicar isso no dia a dia. Você tem que pegar ali e falar, pô, esse curso me ensinou a prática, eu sei pegar isso aqui e aplicar dentro do gabinete. Esse que é o diferencial, tá bom? Perfeito? Então, o que que é o lance, né? O que que é a preparação aí para o futuro, né? 2026 vai se desenhar como um período de renovação e oportunidades para quem almeja o cargo de assessor de juiz. A combinação que a gente vai ter aqui, né, de grande volume de magistratura, de concurso de magistratura em andamento, né, com a crescente profissionalização dos processos seletivos, que é os processos seletivos simplificados, vai criar um ambiente competitivo, tá bom? Mas com muita vaga para quem está qualificado para o cargo. Então, para 2026, a gente aposta que mais vagas que 2025, mas, porém, vai ser mais difícil e quem está mais qualificado é que vai aproveitar essas vagas, tá bom? E aí, pessoal, é o que eu falo, né? Quem quiser se destacar deve ir além do bacharelado em si, né? É investir em formação prática, desenvolver uma redação jurídica de excelência e também ali abraçar a nova tecnologia. Isso aí, principalmente isso aqui, ó. Abraçar a nova tecnologia, dominar o uso de IA, ser um solucionador de problemas. Outro ponto. Isso aqui tem que dar claro, né? Solucionador de problema para conquistar uma vaga em 2026. Então, basicamente, a gente vai ter, né? Aqui eu trouxe um resumo geral, né? Maior concurso em andamento 2026, TJ de São Paulo, TJ do Bahia com mais de 100 vagas e nós temos mais de 10 tribunais com concursos previstos também aí para 2026. Perfeito? Combinado? Então, basicamente, isso aqui é o X da questão. E aí, eu quero até pedir agora licença para você, porque o que, que é a minha sugestão para você agora para se preparar para 2026? Você precisa se preparar de forma estratégica, ok? E agora eu vou até pedir licença para apresentar o nosso curso. Por quê? Porque todos vocês estão aqui hoje, eu acho que tem esse desejo de se preparar de forma correta. Então, eu vou apresentar para vocês uma oportunidade que só quem está aqui nessa live vai ter. E quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser, tudo bem. A aula foi sensacional, tá? Ó, nós temos uma solução completa, que é o que eu acabei de mostrar para vocês na nossa plataforma, né? Nós temos um ecossistema, porque não são apenas cursos isolados, é uma jornada integrada, tudo que você precisa no mesmo lugar, tá bom? Tudo que a gente mapeou, que é uma característica essencial para 2026, a gente tem um curso que te atende nesse ponto. Tá bom? E aí, dentro das formações práticas, nós temos a formação para assessoria de magistrados, de promotoria de justiça. Paulo, eu só quero juiz, não quero nada de promotoria. Meu amigo, no seu caso, você tem que pensar em quê? Ampliação de mercado. Se a gente tem muito mais vagas para promotoria de justiça, por que que você não pode ter um lugar que você estuda para isso? Entendeu? A assessoria e defensoria pública, nicho em expansão. Ou seja, você vai ter um lugar onde, se você quiser estudar, você vai ter onde estudar. Inteligência artificial. Desenvolvemos e estamos desenvolvendo cada vez mais soluções em inteligência artificial. Mapeador IA, assessor IA, que é um curso prático de IA para assessores, rápido, objetivo, direto ao ponto, e também os robôs jurídicos já prontos para otimizar seu trabalho. Cursos rápidos, como é que você faz seu currículo de forma profissional? Como é que você estuda mais rápido para promotoria, para concurso de magistratura? Escrita jurídica para assessores. Isso aqui é um grande diferencial também para 2026. E domínio de sistemas. Tem tudo dentro da plataforma. Pós-graduação, duas pós-graduação. Uma prática em assessoria de magistrado e uma para promotoria de justiça. Mentorias. Mentoria Smart começou tem uma semana, 90 dias, com cronograma pronto para você saber o que você vai estudar, para você chegar no final de 90 dias pronto para nomeação, tá bom? Com exercícios práticos, com correção, com tudo. Mentoria Smart, mentoria Inteligência Artificial, que é uma mentoria que a gente começou em junho desse ano, aliás, em maio desse ano, com encontros. É um grupo grande que a gente já tem, e a mentoria em atos judiciais. E aí você pergunta assim, pô, as mentorias estão aqui, né? Cada mentoria custa R$ 3.000, pessoal. R$ 3.000. Se você pensar na formação para assessora de magistrados, ela custa R$ 1.497.
ok? Para promotor de justiça, custa 997. A de defensoria pública custa 497. Por que eu estou pondo o preço aqui para vocês? Para vocês entenderem que hoje eu vou ter uma oferta para vocês. Mapeador IA, R$ 97. O curso aqui rápido de inteligência artificial custa 197. E os robôs jurídicos prontos custam 97 também para quem está dentro da nossa base. Cursos rápidos aqui, todos os cursos rápidos, eles custam, somados todos eles, R$ 1.497, ok? R$ 1.497. As nossas pós-graduação, cada custa R$ 2.497. Beleza? Por que que a gente está falando isso? Se a gente pega aqui tudo o que a gente tem, a gente vai superar mais de R$ 15.000, ok? Mais de R$ 15.000 em cursos, ok? Em cursos, em cursos, hoje dentro da nossa plataforma, beleza? E o que que eu decidi fazer? Olha, o pessoal vai assistir uma live, vai ter a informação que eles buscam, ok? Mas a gente vai fazer uma oferta de Black Friday. E entendam, pessoal, entendam o que que vai acontecer aqui agora. Essa oferta de Black Friday, é, ela vai ser limitada, tá bom? Eu vou deixar isso muito claro aqui. Vai ser limitado, por quê? Porque a gente não consegue atender todo mundo com isso. Então, hoje, em vez de pagar R$ 15.000 para ter acesso àquela plataforma inteirinha de curso, e aí todos os cursos já estão disponíveis lá, diferente do mercado, aí a gente não fica bloqueando 7 dias para você não pedir reembolso, é uma garantia que você tem, ok? Então, você também vai ter, né? Deixa eu colocar aqui. Você também tem garantia de 7 dias, tá bom? Pode usar à vontade. A gente tem muita confiança no que a gente entrega. Então você tem garantia de 7 dias para você aproveitar. Paulo, cheguei lá no final, vi que não é para mim. Ou, Paulo, eu entrei e vi que não era para mim. Beleza, então. Pode pedir reembolso, a gente vai devolver 100% do seu dinheiro. Então hoje, pessoal, para quem entrar nessa oportunidade, o primeiro passo é: nós teremos apenas 20 vagas, tá bom? Vai ser limitado a 20 matrículas e o valor vai ser, em vez de R$ 15.000, você vai ter acesso a todo o ecossistema por R$ 1.497, ok? 3 formações práticas, 3 cursos de inteligências artificiais mais os robôs, 2 pós-graduações, todos os cursos rápidos e as 3 mentorias. Inclusive, uma das mentorias, a gente começou há uma semana, se você fazer um sprint, você consegue acompanhar, tá bom? Esse valor aqui de R$ 1.497, quase 90% de desconto, vai ser para 20 primeiras pessoas, tá bom? Vai ser também uma condição exclusiva para quem está assistindo essa transmissão, ok? Você vai ter acesso imediato a todo o conteúdo. E aí, Paulo, como é que eu garanto uma vaga? Como é que eu posso aproveitar essa oportunidade? Como é que eu posso ser um dos 20 primeiros? Meu time vai entrar em contato com você agora. Possivelmente antes dessa live, alguém no meu time já te mandou um, uma mensagem falando assim: olha, eu sou fulano de tal, do suporte do Emprática, eu vou estar aqui para te assessorar. Meu time vai entrar em contato com você e você vai ter ali a opção de disputar uma dessas 20 vagas por esse valor de R$ 1.497. Vai ser por ordem de pagamento, para deixar muito claro aqui para todo mundo, tá bom? E você já vai ter acesso hoje mesmo à nossa plataforma completa com todos os cursos ali. Perfeito? E você pode estar perguntando assim: pô, Paulo, eu vou esperar sair as vagas para me preparar. Se você fizer isso, você não vai conseguir. Por quê? Porque a preparação ela precisa anteceder a oportunidade. Se você não se preparar agora, você, quando chegar a oportunidade, alguém que estava se preparando a partir de agora vai conseguir. Tá bom? Perfeito? E, ó, eu falei da nossa seleção simulada valendo R$ 5.000. Todo mundo que entrar nessa oportunidade aqui também vai poder fazer, tá? É uma análise, vai ser uma seleção simulada de fato, com análise curricular, prova de sentença e entrevista, né, para quem for avançando, e quem ganhar vai levar R$ 5.000 para casa, né? Sobre o investimento, Paulo, é caro, meu amigo. Você vai pagar R$ 1.497 hoje para ter acesso ao que valeria R$ 15.000 ou mais, tá bom? E se você entra numa assessoria de juiz, você vai receber aí, meu amigo, 8, 10 mil reais, vai pagar isso aí, vai ser um retorno sobre um investimento gigantesco. Imagina, você investir R$ 1.497 para faturar R$ 100.000 por ano. Então é uma oportunidade que está batendo aqui na sua porta hoje, tá bom?
E então, meu time vai te chamar no WhatsApp, você tem que completar a sua matrícula nos próximos 15 minutos, tá bom? E eu gosto sempre de falar, né? A carreira de assessor 2026 será considerada, conquistada por quem começa a se preparar hoje, tá certo? Beleza? Qual o tempo de acesso aos cursos após a compra? Todo mundo que entrar nessa oportunidade de hoje, acesso vitalício, tá bom? Acesso para o resto da vida a todos os nossos cursos. Pós-graduação, você, a partir do momento que você decidir começar ela, não precisa começar agora, você tem que fazer ela dentro de 12 meses, é o que o MEC exige, né? Perfeito? Ah, ah, beleza, beleza, uau, números oficiais no grupo, beleza, números oficiais já foram mandados no grupo, né? Eu já sou aluno e quero passaporte vitalício sem a pós e a mentoria. Qual o valor? Alex, fala com o meu time que eles vão organizar para você, tá? A oferta de hoje é vitalícia? Sim. Todo mundo quer aproveitar essas vinte matrículas aqui, ó. Essas 20 matrículas de hoje dessa transmissão, elas são com acesso vitalício, tá bom? Vou até colocar aqui, está sendo gravado. Todas as matrículas de hoje com acesso vitalício, ok? Tudo lá. Dá para repetir sobre o simulado? O simulado, ele vai, ele vai acontecer da seguinte forma: a gente vai selecionar uma data agora em dezembro, ok? Os alunos vão ter acesso ali a uma triagem de currículo. Os que avançarem e os que não avançarem, a gente vai explicar por que que não avançou. Os que avançarem vão fazer uma prova de sentença e os que avançarem vão fazer uma entrevista pessoal. E aí, quem tiver o melhor desempenho vai ganhar R$ 5.000. E aí a gente vai ter modelo ali, né, gabaritado para tudo, né, para que a gente tenha padrão de correção, ok? Tudo vai ser transparente, tudo vai ser muito bem, bem organizado, né? Dá para repetir, tá? Isso aqui eu falei. Quem comprou o acesso vitalício mais fácil, consegue aproveitar essa condição de mentoria mais simulado? Consegue sim, Gemini. Só falar com um dos nossos consultores, do nosso time comercial. Perfeito? Combinado? Show de bola. Pessoal, então é isso. Eu, no lugar de vocês, e até mudar aqui agora para outra aba, eu, no lugar de vocês, principalmente quem vai tomar a decisão de entrar em uma dessas 20 vagas, eu começaria meu estudo hoje pela Mentoria Smart. E em paralelo, a mentoria em inteligência artificial. Por quê? A mentoria Smart ela vai trazer para você clareza sobre o que você precisa fazer, tá bom? E a inteligência artificial ela vai te trazer o domínio da inteligência artificial, que é uma ferramenta que você precisa dominar. E no seu tempo vago você pode assistir aqui a gravação dos atos, né? Pô, bota uma meta aí, pelo menos 2 vezes na semana eu vou assistir um ato sendo feito, um processo sendo analisado e um ato sendo feito. Então começaria pelas mentorias e usaria principalmente as grandes formações como suporte de estudo direcionado. Pô, tenho ali uma vaga para a competência civil, vou estudar então o módulo civil, porque nossas aulas, muito embora tenha mais de 300 aulas, as aulas são direto ao ponto, são práticas mesmo, viu? Não é nada de encheção de linguiça, de enrolação. Quanto é a mentoria Smart, né? Para você adquirir a mentoria Smart, só a mentoria Smart, fora das condições, é 3.000. Se você quiser entrar hoje nela, você pode aproveitar a mesma oferta, beleza? Pode aproveitar a mesma oferta do valor da Black. E aí, se você adquirir a Smart, você vai, de toda forma, ganhar acesso à plataforma, tá bom? Você vai ganhar acesso à plataforma. Pô, Paulo, eu quero só mentoria. Você vai pagar o mesmo valor e você vai ter acesso à plataforma. Você pode usar, não usar, enfim, você pode fazer aquilo que mais vai te agregar. Então, eu começaria ali pela, pelas mentorias. Também daria aqui, né, eu entraria nesse curso rápido de currículo, primeiro, né, para você ter que ter uma aula aqui de currículo, como é que você tem que fazer o seu currículo, e também tem um modelo de currículo, né? Você clicar aqui, você consegue editar o seu currículo. Além disso, né, aqui dentro você tem comunidade de alunos. Hoje a gente tem mais de 1.500 alunos ativos dentro da nossa comunidade. Você também vai ter acesso a isso sem pagar qualquer custo a mais, tá bom? Boa noite a todos lá e bastante esclarecedor. Obrigado, bom demais, vocês gostaram. E a oferta está aí na mesa, é uma oportunidade, né, para vocês que acompanharam essa transmissão. Vocês têm a garantia de 7 dias, lembra sempre disso, né? A garantia de 7 dias está aí para você é, aproveitar uma das 20 vagas, entrar, conhecer os cursos, entender se é para você ou não.
E se for para você, você segue com a gente. Se não for, tudo bem, a gente vai fazer o reembolso do seu valor ali de forma muito tranquila. Mas, entendam, meus amigos, vocês precisam se qualificar. Ou com a gente, ou com outras pessoas, vocês precisam se qualificar. Para 2026, vai ter uma profissionalização muito grande da assessoria. Então, você precisa ter um currículo impecável, você precisa ter um conhecimento técnico impecável, você precisa ter as competências adequadas impecáveis, você precisa dominar IA. Então, tudo isso você vai precisar, ou com a gente, ou com outras pessoas. Eu estou aqui mais para dar essas previsões, para trazer um norte para vocês para 2026 e 26 e dizer: nós podemos te ajudar. Nós podemos te ajudar, estamos aqui como já ajudamos dezenas de outras pessoas que começaram do zero e estão na assessoria. Vários, vários, vários cases, tá bom? Então, se a gente não tem mais dúvidas, eu me despeço de todos vocês por aqui, agradeço pela participação de cada um. A gente vai ter outras lives aí, no decorrer desse mês ainda, tá bom? E contem comigo, contem com o meu time ali, com o pessoal do suporte para o que vocês precisarem. Fechou? Forte abraço, com todos com Deus.